hoje? Jesus, o Filho de Deus. Vamos falar juntos? Jesus, o Filho de Deus. Quando a Bíblia fala de Jesus ser o Filho de Deus, deixe-me já te colocar uma coisa importante. Não é uma posição de Jesus. Porque muitas pessoas pensam que Filho de Deus é uma espécie de um título de posição, ou seja, é o filho do cara, entendeu? É assim, que manda é Deus e tem um filho. Então, eu queria que você entendesse que a expressão Filho de Deus aqui não é para expressar uma posição de autoridade, mas quando a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, é para demonstrar uma expressão de que Jesus é a própria cópia de Deus. Sabe, que nem a gente fala assim os avós falavam isso quando nascia um bebezinho, o pai e o filho, né, cara de um focinho do outro, né? Então, Jesus é a imagem perfeita de Deus. Você não consegue compreender a Deus completamente, tanto que você não compreende, que nós, humanos, praticamos algo chamado antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? Quando você coloca uma linguagem humana para entender as coisas divinas. Você fala, a mão de Deus, não é? O rosto de Deus. É uma linguagem humana. Note que nós estamos criando um Deus humanoide, né? De cabeça, braço, perna. Mas a Bíblia não diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Sim, mas será que isso significa algo físico? Então o macaco também é? Entende? Então dá para notar que é outra coisa que o texto ali está querendo dizer. Deus está sentado num trono. Você acha que Deus está mesmo lá no céu com um tronão, sentado porque ele está velhinho? É isso que você acha? Você percebe que é um antropomorfismo, ou seja, uma linguagem humana para tentar explicar Deus, porque não dá, não cabe na nossa mente, é maior do que o que a gente consegue imaginar. Aí Deus facilitou tudo para a gente. Enviou Jesus. E Jesus é tudo o que Ele é, só que na forma humana. Quando a gente vê o amor de Jesus, o caráter de Jesus, a bondade de Jesus, entendemos Deus. Nós vimos Deus na imagem do Filho. Ele é a glória de Deus Pai. Ele reflete toda a imagem de Deus. Ele é a perfeita imagem de Deus, como diz no texto da Bíblia Sagrada. Então, nesse sentido, Jesus é Filho de Deus. Não no sentido de que ele quer mandar e tudo mais, ao contrário, assim, de alguns lugares, alguns países do mundo que o filho do presidente pensa que é presidente, sabe? Entende? E age como sendo presidente. Então, alguns países têm isso, né? E aqui no reino de Deus não é assim. Jesus não é dessa maneira. Jesus não veio para mandar, para dizer, vou botar ordem nessa bagaça. Jesus não faz isso. Ele veio para servir. O texto de Filipenses, em João, diz do verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, o logos que se fez carne, o verbo que virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É isso que nos mostra na pessoa de Jesus no Evangelho de João. No livro de Filipenses fala que ele se esvaziou de toda a sua divindade e veio entre nós como homem. E sendo humano, se tornou servo dos seres humanos. Olha só. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo outro nome. Porque quem se humilha será exaltado. Como ele é o que mais se humilhou, é o que é mais exaltado. Mas quando ele veio aqui, ele veio como gente. Jesus não andou aqui como Deus, Jesus andou aqui como gente. É por isso que ao estudarmos sobre Jesus, eu tenho enfatizado esse lado humano dele. Porque nós achamos que Jesus veio pronto. É assim, Jesus chegou, a gente está lendo as Escrituras, aí ele vai, é batizado lá com João, e já começa fazendo milagre e tudo mais, já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Não é bem assim. Você vê nas próprias Escrituras Sagradas, momentos de dúvida de Jesus. Você vê Jesus chorando, você vê Jesus com angústia. Você já sentiu angústia? Você imaginou isso? Jesus sentiu angústia também. Ele abriu o coração para os discípulos, falou que a alma dele estava angustiada. Então ele passou o que nós passamos. Ele viveu como nós vivemos, ele passou o que nós passamos. Por quê?
porque ele fazendo isso, ficou fácil para nós agora entendermos a Deus. E sendo ele o Filho de Deus, ele andou aqui querendo dizer o seguinte: eu sou filho de Deus, eu sou dessa maneira, você também pode ser filho de Deus. É o que diz em João, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que nós vamos tentar entender hoje nesse lado do ministério de Jesus. Só que para isso, vamos de novo voltar lá na história. E pegar aquele momento ainda daqueles contatos de Jesus com João Batista, porque há uma expressão, um detalhe na história e experiência de João Batista que marcou tanto a Jesus, que ele encontrou ali, eu vou usar um termo meu, tá? A ideia que precisava, a linguagem que ele precisava para poder falar algo que o povo iria entender. Há uma palavra na Bíblia chamada revelação. Revelação é tirar o véu. Revelação é como se eu estivesse olhando lá atrás, estou te contando o que eu estou vendo lá atrás. Você não está vendo. Então, eu estou vendo, você não. A partir do momento que a gente remove aquela parede, você foi revelado para você. Você está vendo. Ok. Algumas vezes, uma revelação vem para nós através de uma ideia, de uma compreensão. Você está conversando com alguém e você percebeu, falou, rapaz, ampliou minha mente, abriu minha mente agora, estou entendendo uma coisa que eu não entendia antes. E como diz Einstein, quando o seu cérebro se dilata, ele nunca mais volta ao original. Ele não está querendo dizer fisicamente isso, você entendeu, não é? Quando você tem uma ideia, você não quer mais voltar ao que era antes. Jesus então compreendeu, esse povo precisa de algo. E ele entendeu como contextualizar a linguagem do que Deus tinha para a humanidade a partir daquele momento. Mas para entendermos isso, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nesse momento de comunhão de Jesus com João Batista, tem algo na vida de João Batista que marca a vida de Jesus. Vamos estudar juntos? Evangelho de João, os textos vão aparecer aqui na tela, você me acompanha. No capítulo 1, nesse momento eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cantamos isso aqui hoje. Agnus Dei é Cordeiro de Deus, tá? Em latim. Carisma também é cultura. Eu estava falando a respeito dele, disse João Batista, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu. Olha o que João diz: pois antes de eu nascer, ele já existia. Note que João Batista percebeu que Jesus era Deus que se fez gente. Por quê? Porque João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Como assim, antes de eu existir, ele já existia? Então, ele está entendendo que Jesus é pré-existente nesse sentido. Continuando. Eu mesmo não sabia quem ele era. Vocês vão ver que eu vou destacar 2 vezes essa frase na boca de João Batista. Importante para entendermos esse texto depois. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era. Mas Deus que me mandou batizar com água disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Como assim eu não sabia quem ele era? Vou te dizer como assim. João Batista era primo de Jesus. Como não sabia? Vamos pensar um pouquinho mais. Quando Maria fica grávida, ela querendo talvez sair de uma humilhação pública, porque afinal era noiva ainda e não casada, como assim uma mulher noiva está grávida? Então ela vai buscar refúgio na casa de uma tia. A sua tia, Isabel, morava nas regiões montanhosas ali da Judéia. Maria sai então de Nazaré e passa um tempo lá com a sua tia. A sua tia estava grávida de João Batista. E alguns dizem prima, tá? Outros dizem tia. Então eu tenho essa dificuldade de entender esse detalhe no texto, porque as palavras originais são muito parecidas. Mas continuando. Então, quando Maria visita Isabel, a criança no ventre de Isabel salta e fica cheia do Espírito Santo ali, que é João Batista. João Batista, 6 meses, a concepção de João Batista foi 6 meses antes
da concepção de Maria com relação a Jesus. João Batista, então, tinha como pai Zacarias e Isabel, que eram 2 velhos já. Tão velhos que quando o anjo anuncia para Zacarias que ele seria pai, ele ri, ele duvida. Porque assim, eu estou velho, minha mulher está velha, como nós vamos ter um filho? Como assim? E então, quando João Batista nasce, seus pais já eram bem velhos. Um detalhezinho então. É muito provável que Zacarias morreu quando João Batista ainda era novo. Na verdade, você vai ver nos textos bíblicos que dá para entender exatamente isso. João Batista cresceu órfão, sem esse contato com os pais. Não só sem o contato com os pais, mas sem o contato com a família também. Porque, embora Jesus era primo dele, ele não conhecia. Não teve contato com a família. Por que razão isso? Vamos voltar no ensino de domingo passado, quando eu disse para vocês acerca de João Batista. João Batista era para ser o sumo sacerdote de Israel. Sumo sacerdote é a mais alta autoridade religiosa dentro do judaísmo. E para ser sumo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi e da família de Arão. O João Batista era da família de Arão por parte de pai e por parte de mãe. O pai dele era sacerdote. Tanto que ele está ali no Santo dos Santos, falando com Deus, quando Deus fala com ele do nascimento de João Batista. Quem teria que substituir no sacerdócio seria quem? João Batista. João Batista era para assumir a liderança de Israel. Acontece que Roma estava dominando nesse tempo. Roma dominando a Palestina, ela coloca ali inicialmente um rei biônico, ou seja, um rei orientado por Roma, que foi Herodes. E através da política e do governo, ela tenta controlar a Palestina para que não haja motins, para que não haja nada disso. Só que vários motins existiram nesse tempo. Um com o tal de Judas, outro com o tal de Simão, não são os mesmos da Bíblia, mas são revoltas populares que aconteceram e que Roma teve que mandar seu exército e massacrar todo mundo. Roma entendeu que pelo governo e pela política ela não controlaria esse povo, porque era um povo muito religioso, certamente ouviriam seus líderes religiosos. Então Roma interfere na religião de Israel, colocando em Israel um sumo sacerdote biônico, orientado por Roma. Quem deveria ser o sumo sacerdote agora? João Batista. O que Roma faz? Coloca Anás. Anás não era dessa descendência, nem deveria estar lá. Ele era um cara que recebia dinheiro de Roma para exatamente exercer o papel de sumo sacerdote na religião e assim manter a paz. Assim, o que Roma fez? Deu dinheiro para Herodes construir um templo. Colocou lá um sumo sacerdote dirigido por Roma. E assim, como é bem dos romanos, essa frase é dos romanos, dá pão e circo para o povo, que o povo fica tranquilo. Lá não adiantava dar pão e circo. Roma você dá pão e circo. Para esse povo da Palestina, dá religião para eles que você controla. Aliás, estude história e você vai ver que muitos governos no mundo se envolveram com os religiosos para poder exercer um papel de domínio sobre suas nações. Roma estava fazendo exatamente isso. Por isso que religião e política, para mim, é um adultério, é uma coisa horrenda. Essas coisas não deveriam se misturar. Mas, continuando. Ora, se Roma coloca um sumo sacerdote que não deveria estar lá, o que fazer com aquele que deveria estar? Provavelmente poderia ter uma revolta popular e colocarem o sumo sacerdote como deveria ser. Então, certamente iriam matar essa criança ou esse jovem, não sabemos a idade que ele tinha, quando indicou tudo isso. João Batista, então, órfão, perseguido por Roma, é apadrinhado por um grupo no deserto. Você vai ver adiante comigo, eu vou ler esse texto para você, em que João ficou escondido no deserto. Ele sumiu de cena. Ele só volta a aparecer quando adulto agora, nesse período. E quando ele volta a aparecer, o sumo sacerdote manda uma comitiva até ele, dizendo, quem é você? E eles falavam, não é possível ser o sumo sacerdote. Ele morreu lá atrás, sumiu do mapa, ninguém sabe dele. Quem é você que apareceu?
É o Cristo, você. Então, é aquele medo deles de que um líder surgisse. Então, João Batista, diz o texto, que ele morou no deserto. Como é que uma criança iria morar sozinha no deserto? Certamente foi adotada, foi apadrinhada por alguém. Alguém cuidou dela. Muito bem. Existia, nesse tempo em Israel, um grupo de religiosos radicais que moravam no deserto. Por alguns motivos. Eles eram contra a religião institucionalizada. Execravam o templo. Para eles, o templo era profano. Primeiro que o templo não é o templo de Salomão. A propósito, se você é daqueles crentes que vão para Israel pegar um bilhetinho e colocar lá no Muro das Lamentações, para dizer que está colocando no que restou do templo de Salomão, achando que ali é uma espécie de Sedex 10 para Deus, né, que vai mais rápido, lamento dizer que você está enganado. Primeiro que Deus está tão lá em Israel quanto Ele está no meio da Amazônia, ou aqui em São Paulo, ou qualquer favela, ou até aqui em Osasco. Tá? Deus está em todo lugar e ouve a oração feita em todo lugar. Mas a Bíblia diz que meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, ou seja, no templo de Salomão. Pois é, querido, aquela muralha que tem lá não é do templo de Salomão, é do templo de Herodes. Salomão foi destruído, é o segundo templo. Então, para eles, o templo era uma jogada política. O templo era uma representação de Roma, enganando o povo através da religião. Para esse povo que morava no deserto, esses religiosos do deserto, eles também não aceitavam o sacerdócio. Porque o cara que deveria ser sumo sacerdote, eles que cuidaram dessa criança e criaram. O que está lá é falso, é colocado por Roma. Não tem nada a ver com a descendência de Arão, que deveria ser de acordo com a lei. Então eles são opostos ao templo, são contrários ao templo. Para eles também, os sacrifícios do templo já haviam cessado. Portanto, eles não aceitavam mais morte de animais. A propósito, esse povo chamado essênios. Os essênios, eles, na sua doutrina, eles entendiam que Deus só poderia habitar em coisas vivas. Então, Deus poderia habitar num ser humano, numa planta ou num animal, mas nunca em coisas feitas pelas mãos humanas. Frase dos essênios que Estevão, em Atos capítulo 7, cita. Quando ele fala, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É uma frase dos essênios. Os essênios diziam assim, Deus não habita em lugares feitos pelas mãos dos homens, Deus habita em coisas vivas. Por isso eles não aceitavam o sacrifício de animal para Deus. Também não comiam carne. Eles só comiam vegetais, e plantas e verduras e coisas assim. Então os essênios, eles eram um povo oposto à religião institucionalizada. Há um historiador judeu, que escreveu a história dos judeus para os romanos, e ele narrou a história dos judeus do primeiro século antes da Era Comum e o primeiro século após a Era Comum. Foi ali esse período que ele escreveu, chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, analisando a religião em Israel, ele disse, na religião em Israel nós temos três fortes grupos. Um grupo institucionalizado que domina o templo e tem contatos com Roma, chamado saduceus. Esses recebem recursos de Roma, mas já são uma minoria, mas são quem realmente manda ali, quase que uma elite religiosa e econômica também. O segundo grupo é um grupo fanático, um grupo cheio de regras, chamado fariseus. Um terceiro grupo, um grupo muito radical, que não aceita a religião institucionalizada e mora nos desertos, chamado os essênios. Interessante isso tudo. Muitos anos depois, já agora no século XX, foi encontrado nessa pequena caverna que você vê aqui, nessa outra foto, aqui está um sítio arqueológico de onde viviam os essênios, e ali naquela caverna foi encontrado vários potes de barro, bem lacrados e fechados, por isso perduraram no tempo, com muitos manuscritos antigos, textos de estudo, textos de outros locais e textos bíblicos também.
Dentre eles, por exemplo, foi encontrada a maior coleção que se existe dos textos do livro do profeta Isaías, que para os essênios era o maior de todos os profetas. Então tem um rolo inteiro de Isaías ali, totalmente intacto até os dias de hoje. Muito interessante esse achado arqueológico. Muitos anos aqui em São Paulo, acho que uns 15 anos atrás, de 10 a 15 anos atrás, eu mesmo fui ver uma exposição que tivemos aqui em São Paulo, dos rolos do Mar Morto, como assim eram chamados esses rolos encontrados, e a história ali dos essênios. O mais provável é que João Batista tenha sido criado por eles, porque as semelhanças entre João Batista e eles são muito grandes. João Batista se vestia igual a eles, pelos de camelo. João Batista também praticava um certo ascetismo, ou seja, algumas regras de conduta, que ele não comia carne, por exemplo. Você vê que ele comia, mas comia gafanhoto. Gafanhoto é o nome de uma árvore, tá? Então, não é gafanhoto o bichinho, tá? É um fruto de uma árvore. Não precisa mais ter nojo de João Batista, fica tranquilo. Né? Fruto de uma árvore, que é a árvore de gafanhoto ou pão de São João, como é chamado hoje naquela região. Então, isso e mel era o que ele comia. Você nota muitas semelhanças e características. Um detalhe sobre os essênios é que provavelmente eles praticavam o nazireado, faziam o voto do nazireado. Voto do nazireado é um voto que existe no Antigo Testamento, ou o nazireu. A propósito, nazireu não tem nada a ver com nazareno, tá bom? Não tem nada a ver, porque algumas pessoas pensam, Jesus o Nazareno é Jesus o Nazireu. Não, não é. Nazareno e nazireu soa semelhante na nossa língua. São palavras, sabe, palavras que soam parecidas, mas não são a mesma coisa? Como Anésio e Schwarzenegger, né? É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, fisicamente confunde, mas é isso, obrigado. Mas, voltando, I'll be back. Nazireu era um voto que se fazia da seguinte forma: quando Deus tentava falar com a nação, o rei não ouviu. Deus tenta falar com a nação, o sacerdote está longe de Deus. Deus tenta falar com a nação, o profeta não está ouvindo. Imagina você, um ser piedoso, buscando a Deus, Deus fala com você. Como você pode fazer para o povo entender que você tem uma palavra de Deus? Então, existe esse voto do nazireado. Você tem uma certa dieta alimentar, você não pode tocar em coisas mortas, você não pode fazer algumas coisas, e você tem que deixar o cabelo crescer. Por isso, quando via um homem com cabelo crescido, por exemplo, já entendia, ele fez o voto do nazireado. É muito provável que Paulo, apóstolo, tenha feito esse voto. Por isso que ele ia nas sinagogas e as pessoas já lhe passavam a palavra. Se os irmãos têm uma palavra para dar, comunique-se conosco, né? Fale a sua palavra. Porque você vê, por exemplo, num texto bíblico do Novo Testamento, que Paulo, em Cencreia, raspou a cabeça por causa de um voto que fez. Provavelmente tenha sido isso, porque o nazireu, ao terminar o seu voto nazireado, rasparia completamente a cabeça. Esse era o voto de Sansão, por exemplo, de deixar o cabelo crescido. Era isso. Então, muito provável que tanto João Batista, alguns falam, Jesus, quem disse que tinha cabelo crescido? Talvez pelo voto nazireado. Pode ser, sim, pode ser. É muito provável até. Então, esses essênios praticavam nazireado. Então, chega João Batista, vem do deserto, para junto do povo ali, perto do Jordão, está com o cabelo crescido, o pessoal já entende, é um nazireu, ele tem uma palavra de Deus, e a hora que ele abre a boca e começa a falar, todo mundo fala, é palavra de Deus mesmo. A gente percebe Deus falando através dele, e aí isso pega de boca em boca, e a multidão começa a seguir esse tal João Batista, por causa dessa palavra. Mas vamos voltar aqui um pouco, aliás, deixa eu ler com você, só para você entender, Lucas capítulo 1, no versículo 80, diz assim, e o menino, que é João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Percebeu? O menino viveu no deserto. Então, um órfão. Eu acho interessante em João Batista algo. Ele não teve chance de escolher algumas coisas na sua vida. Você acha que uma criança escolheria viver num deserto? Lembrando, se o pai dele era sumo sacerdote, deveria ser alguém bem de vida.
devia ter grandes recursos. Você acha que ele ia escolher largar a casa de seus pais para morar naquele fundão que eu te mostrei ali do deserto? Então ele não pôde escolher. Você acha que ele escolheu não ter pai nem mãe, viver como órfão? Ele não pôde escolher. Ele nem escolheu a religião dele, porque os essênios já colocaram sobre ele os seus costumes. Ele não pôde escolher. No entanto, este homem, já crescido, busca Deus, entende os propósitos de Deus para a vida dele, e você não vê João Batista reclamando da vida. Ao contrário, ele falou, eu sei quem eu sou a voz que clama no deserto, eu vou preparar o caminho para o Messias, eu entendi o meu chamado, eu entendi minha vida, entendi meu ministério. É um cara que resolveu se decidir pela sua vida e começar a escrever a sua história. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar com você aqui agora, com você. Você precisa começar a escrever a sua própria história. Tem muita gente escrevendo a sua história. Está na hora de você tomar a caneta da mão dessas pessoas e escrever a sua própria história. Tem muita gente metendo o bico na tua vida, é isso que eu estou querendo te dizer. Está exercendo uma profissão porque o pai que quis, que a mãe que quis. Você está fazendo uma coisa porque mandaram, está fazendo outra coisa porque é assim que tem que ser. E João Batista decidiu falar o seguinte, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, e ele exerce o seu ministério. Detalhe, contrário agora aos essênios, que imaginavam um Messias de uma outra maneira, mas ele entendeu, eu vou abrir o caminho para esse Messias, e ele começa ali, batizando no deserto. A história de João Batista, terminando de falar sobre ele, pode ser a história de muita gente, de muita gente. Crianças até hoje são sequestradas para se tornarem órgãos humanos, com seus membros sendo vendidos como se fosse um carro desmontado. Tem pais que vendem seus filhos. Crianças que ficam órfãs pela guerra. Crianças que ficam órfãs pelo roubo. Crianças que ficam órfãs por causa de uma briga num estádio de futebol. Crianças que ficam órfãs por causa de uma bala perdida. Ou crianças que ficam órfãs porque o pai era negro e foi fuzilado com 80 tiros por policiais que acharam que ele era um bandido. Acharam que e mataram o cara. E a criança fica órfã. Então a Bíblia Sagrada começa o Novo Testamento com essa identificação com o sofrido, com essa identificação com o órfão, com essa identificação dizendo que aquele cuja a sociedade estragou a vida dele, de que Deus tem um caminho, no deserto, né? Tem um caminho para esse ser, para reconstruir a sua vida. Quando Jesus começa o seu ministério, ele tem isso em mente da vida do João Batista. De acordo com João 3,26, os próprios discípulos de João Batista falam dessa intimidade que Jesus tinha com ele. Certamente essa história do João Batista influenciou a mente de Jesus. E é aí que Jesus captou algo. Jesus percebe a necessidade de uma criança de ter um pai. E ele entendeu. Deus vai ser esse pai. Deus pode ser o pai para esse povo. Esse povo não tem pastor, esse povo não tem pai. Deus vai ser esse pai para esse povo. E essa foi uma das ênfases do ministério de Jesus. Deus era o seu pai e queria ser o pai de todos. Só nessa expressão, Jesus já muda alguns conceitos sobre Deus. Conceitos muito atuais para nós hoje, porque os judeus tinham tanto medo de falar com Deus como uma entidade tão temerosa, tão distante, que eles não falavam nem o nome dele, que tinham medo de sequer mencionar o nome dele. E Jesus começa a perceber que essa distância entre Deus e o povo precisava ser consertada, ele seria uma ponte entre isso. Ele iria consertar isso. Falou, não, nós vamos dirigir ele como sendo nosso pai. Por que eu digo que esse contexto é importante para nós hoje? Porque com o crescimento do ateísmo ou do gnosticismo nos nossos dias, tem sido colocada uma imagem sobre Deus de alguém totalmente distante,
e nada relacional. Para muita gente, Deus é uma grande força cósmica. Existe Deus, mas é alguma coisa, uma força, assim, um negócio que a gente não sabe explicar. E Jesus fala, não, é meu Pai. E eu falo com Ele como eu falo com uma pessoa. Portanto, Jesus vem e mostra um Deus pessoal. Jesus vem e mostra um Deus que entende, que sente, que compreende. Ele fala de um Deus que conhece o nosso dia a dia, porque conhece até os cabelos da nossa cabeça. Ele fala de um Deus que é Pai, que é pessoal, que é relacional. É isso que Jesus começa a mostrar. E ele mostra, é assim que nós vamos entender o reino de Deus. O reino de Deus que os judeus tanto esperavam não seria um reino político, terreno, humano, porque os judeus esperavam assim, vai vir um grande líder, guerreiro, e vai nos libertar de Roma. Jesus falou, vocês não entenderam nada. Não é isso o reino de Deus. O reino de Deus não tem a ver com dominar a nação. Nós temos que dominar a nossa nação. A igreja tem que dominar a nação. Tem nada. Isso é besteira. A Bíblia não fala isso. Jesus não ensinou isso. Jesus ensina assim. No reino de Deus é assim. Deus é o Pai. Nós somos irmãos e irmãs que amamos uns aos outros. Com o mesmo amor que Jesus nos amou. Que Ele falou, vocês vão amar um ao outro do jeito que eu amei vocês. Por sermos cheios desse amor, passamos a amar todos também. Simples assim. E essa passou a ser a pregação de Jesus. Se vocês experimentarem o amor do Pai, se vocês experimentá-lo como Pai, vocês vão se amar e amar os outros. A gente resolve o problema do ser humano. Ele, o Pai, nós, irmãos, simples assim. Para isso, Jesus usava até uma palavra para Pai que era diferente. Ele usava uma palavra, quando ele se referia ao Pai, ele usava uma palavra que é uma palavra que a criança, bebezinho, usa para o Pai. Um balbuciar da palavra Pai. Por exemplo, vocês que são pais, quando seu filho falou Pai pela primeira vez, ele não olhou assim para você e falou, papai. Não, ele não falou isso para você. Vamos ser sinceros, ele não falou isso. Ele falou qualquer coisa e você achou que era pai. Vamos ser sinceros. Ele olhou para você e falou, pai, é pai. Isso, tá bom. Ok, na língua árabe até hoje, o árabe e o hebraico descendem da mesma língua, né? O mesmo tipo de língua. Se usa até hoje Abá para o pai. Então, ele é o Abá. Esse Abá, esse balbuciar da criança quando vai identificar o seu pai dentro daquela língua. Abá. Não é Abba. Abba é tiquitita, esse é o Abba. Né? É Abá. Paulo apóstolo usa 2 vezes isso, aliás, mais vezes, eu vou citar 2 deles aqui. Uma no texto de Romanos e outra no texto de Gálatas. Vamos ver juntos o texto? Olha o que Paulo apóstolo fala, ele diz assim, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, ou Abá, Pai. Esse Pai é a tradução do que foi dito antes. Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é a mesma coisa, ao coração de vocês, e ele clama Abba, ou Abba, Pai. Deus nunca esteve tão perto do povo dele como depois de quando Jesus começou a revelá-lo. Debaixo dessa compreensão de um Deus Pai, de um Deus próximo, Jesus entende que era o tempo do reinado de Deus sobre os homens. Ele queria que todos os homens e todas as mulheres, assim como ele, pudessem ouvir de Deus, porque lembra que Jesus ouviu ali no batismo? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele queria que todo mundo ouvisse isso. Parêntese aqui. Desejo de Deus é que você escute hoje mesmo no seu coração esse testemunho do Espírito Santo dizendo para você, você é filho, você é filha, você é. Então ele quer repartir com você isso. A partir desse momento ele fala, bom, você é filho, você é filha, você é filha, você é filha de Deus.
você é filho de Deus. Olha, se vocês são todos filhos, vocês são irmãos. Se vocês são irmãos, amem uns aos outros como eu amei vocês. Cheios desse amor, vamos amar todo mundo. Jesus mostra uma solução. Facilmente uma criança entenderia isso. Adulto, nem tanto. Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16, diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Uma pausa aqui. Naquela cultura, criança não valia nada. Nada. A mulher valia menos do que o homem, criança, zero. Isso em algumas culturas, inclusive no Oriente Médio até hoje, até nas algumas culturas africanas, também tem isso. Eu me lembro uma vez, numa determinada região de um setor indígena, de um setor tribal, vamos dizer assim, na África, eu me lembro que fui almoçar com uma família ali, de líderes naquele lugar. Então, o homem me recebeu, fomos almoçar somente eu e ele. Depois que almoçássemos, então, era cedido para a mulher poder comer. E depois o resto do nosso prato é que era dado para a criança. Interessante, na nossa sociedade a gente dá para a criança primeiro, né? Lá não, porque para eles o que vale é o adulto, é a pessoa formada, e a criança não está formada ainda, então não tem muito que você dar essas coisas para a criança. É coisa cultural. Então, naquela época de Jesus, criança também não tinha valor algum. E as crianças vão se aproximar de Jesus, e os discípulos falam, não, para aí, deixa aí, não, ninguém vai se aproximar aqui não, é o mestre, vai atrapalhar o mestre aqui com criança, não é? Note como Jesus reage a isso. Coloca o texto para mim, por gentileza. Marcos 10. Alguns traziam crianças para Jesus para que tocasse nela, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Nota, queridos, uma coisa. A nossa compreensão de mundo está muito complicada. Está muito complicada. Nós precisamos entender o reino de Deus como uma criança entende. Vem comigo. Chega para uma criança e fala assim, Deus é o nosso Pai. Nós então somos irmãos. Tá bom. Então nós vamos amar um ao outro como sendo uma grande família. Tá. Entendeu? Fala isso para um adulto. Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos e vamos amar uns aos outros. E é isso. Aí o adulto vai perguntar, como assim? Todo mundo igual? Sim. E quem que vai mandar? Isso é coisa de adulto. Coloca duas crianças juntas, uma negra e uma branca, e elas vão brincar. Chegam os pais, separam por racismo. Coloca duas crianças juntas de religiões totalmente diferentes, elas vão brincar juntos. Chegam os pais, separam-nas por racismo. Onde que está o problema? Nas crianças ou nos adultos? Marcos capítulo 9, de 33 a 37, olha só esse relacionamento de Jesus com os discípulos. Chegaram a Cafarnaum e quando ele estava em casa perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles guardaram silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Em outras palavras, todo mundo ficou quietinho, falou, Jesus descobriu. Assentando-se, quando assentando-se significa posição para ensinar. Seria mais ou menos, vem cá que eu vou ensinar um negócio para vocês. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que me enviou. Note isso. Porque num texto que nós lemos aqui no domingo passado, de Mateus capítulo 25, Jesus fala o seguinte, quem fizer isso a qualquer um desses meus menores irmãos, o que Jesus estava querendo dizer?
Criança, como se fosse uma criança. Vem aqui. Nesse texto ele fala, quem fizer isso a uma criança, você percebe que a criança ali simplesmente é um símbolo. É um símbolo daquela pessoa que é desprezada. É o símbolo daquele que é o menor na sociedade. É o símbolo daquele que parece um poste na rua, porque você passa e não cumprimenta. É isso que Jesus está dizendo, porque no texto de Mateus 25, ele fala, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava com frio, você não me deu roupa, eu era um refugiado aqui na sua nação e você passou batido por mim quando eu fui distribuir lá panfleto no semáforo, você viu que eu era negro, e é porque eu sou haitiano, e você subiu a janela do seu carro para não me receber. Eu fui falar com você porque eu tinha um sotaque venezuelano, você falou, deixa eu ficar longe porque esse pessoal transfere sarampo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Entendeu, São Paulo? Entendeu? É isso que Jesus está dizendo para nós. O evangelho ele tem que ser vivido dessa maneira. E Jesus pega a criança que era rejeitada por todos, põe no meio, diz que ela é a principal, põe no colo, abençoa e diz, imitem-na, vocês têm que ser como ela. Olha o que Jesus começa a ensinar. Começa a perceber, meu querido, que o que Jesus ensina sobre o reino de Deus não tem a ver, minha crítica aqui direta, ao que eu tenho visto hoje sendo pregado na televisão, pela igreja evangélica e pela igreja católica carismática. Estou dizendo isso porque eu não tenho TV a cabo lá em casa, e na TV aberta você só tem o quê? Igreja, né? Isso aí você tem lá, não é? E quando você vê tanto a pregação da igreja evangélica quanto da igreja católica carismática, o que eles estão pregando hoje em dia? Você é filho de Deus, você é filho do rei, você tem que exercer sua autoridade. E Jesus falou, não é nada disso que eu ensinei. Eu ensinei que você tem que servir, que você tem que ser como uma criança. Eu te ensinei a ser manso, ser humilde, amar as pessoas, ajudar o necessitado. Foi isso que eu ensinei para vocês. Estão fazendo errado. Entenderam errado tudo isso. Por que Jesus usa o exemplo da criança? Eu acho que na cabeça de Jesus, o ser humano, criança, ainda não foi estragado. Entendeu? Então ali ele é mais puro. Para se entrar no reino de Deus, Jesus usa a expressão, você tem que nascer de novo, virar criança. É isso que ele queria dizer. Ele tentou explicar isso para o cabeçudo Nicodemos, que não entendeu. Por quê? Filosofia, teologia e tudo mais, e pensa tão grande, não entendeu. João capítulo 3, versículos 7, 9 e 10 diz assim, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Eu pulei o texto aqui, mas ele pergunta, eu devo voltar no ventre da minha mãe? Jesus responde, não, Pedro Bó, quer dizer, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Você não entende. Meu querido, eu tenho uma pergunta para você. Essa é a pergunta para você que está me ouvindo nesse momento. E essa pergunta ela é feita por um outro cristão, que já esteve até aqui no Brasil, de um dos livros mais vendidos no mundo até hoje, muito interessante, porque muita gente pensa que é um livro infantil, mas é uma filosofia de vida. E Antoine de Saint-Exupéry pergunta assim, será que você já não virou gente grande? Será que você já não virou gente grande? Será que você não perdeu a capacidade de pensar e rever a vida como uma criança, vê? Jesus falou, é simples. Ame. Quem é que vai mandar? Jesus falou, sirva. Nós estamos discutindo quem é que vai ser o primeiro. Deixa eu falar uma coisa aberta aqui com vocês. Suponhamos, por favor, suponhamos, tá? É puramente didático. Suponhamos que só existe isso aqui de cristão, tá? Vamos supor. Estamos nós aqui, os cristãos. Estamos aqui. Somos esse grupo de discípulos. Quem é o maior aqui? De cara eu te digo, eu não sou. Por várias razões. Estou na frente, estou aparecendo e estou num lugar mais alto que vocês. E isso no reino de Deus não é o lugar do maior. O maior entre nós aqui talvez seja a pessoa que está lá fora cuidando do seu carro enquanto você está aqui. Ou o professor que está cuidando lá dos seus filhos. Ou gente que está lá agora assando coxinha para você comer depois. Gente que está aí nas técnicas ou escondido aqui. Gente que ficou em pé o culto inteiro aqui só para poder te receber e fazer alguma coisa. São eles os maiores. Porque Jesus falou, o maior é o servo. É o que serve mais. O maior não aparece.
Você chegar para uma criança, ensinar isso para a criança servir, dar e repartir, ela entende. O adulto já quer saber quem vai mandar. Então, vamos pensar, será que a gente já não está virando gente grande? Será que a gente não perdeu essa capacidade de pensar como um nascido no reino de Deus? As características de uma criança que Jesus quer ensinar para nós é o quê? Humildade, inocência, sinceridade, simplicidade. São essas características do reino de Deus. Mateus capítulo 18, de 1 a 4, acompanhe o texto comigo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, note, falou por discípulos se converter. A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Meu querido, ser cristão não é ter domínio, não é a igreja dominar o Brasil, nada disso. Ser cristão é ser humilde, é servir, é se dar, é se doar. Um grande movimento de Deus na história foi no país de Gales, em 1904, quando o povo todo se dedicou à oração. Ali não tinha líder, não existia dirigente de louvor, não existia pastor, não existia nada. O povo chegava, estava orando, e uma reunião de oração que começou, não terminou por 6 meses. Ia revezando as pessoas, e o povo ali orando e buscando a Deus. Um movimento fantástico. Um dos irmãos mais destacados ali, porque era alguém que deu início a tudo isso, foi um jovem de 20 e poucos anos, chamado Evan Roberts. Uma frase dele é a seguinte: a marca de Jesus é a humildade. É isso. O que você acha mais bonito, um adulto pomposo ou uma criança humilde? Onde há humildade é graça, é gracioso. É bonito de ver gente humilde, é bonito. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer graça de Deus? Se humilha, sirva, se doe, faça algo por alguém. A graça de Deus é uma coisa tão bonita que dá para notar na pessoa. Quando surgiu a igreja em Antioquia, a igreja de Jerusalém enviou para lá o Barnabé, e o Barnabé diz assim, Atos 11, 23, vendo a graça de Deus, se alegrou. Nota, a graça é visível. Existem algumas pessoas que você conhece, o caráter da pessoa, você fala, aquela pessoa, ele é humilde. Aquela pessoa, ele é servo. Aquela mulher, puxa, ela é misericordiosa, ela se doa. Eu vejo a graça de Deus na vida dessa pessoa. Agora, e quem é orgulhoso? E quem é soberbo? Quem é soberbo, o próprio Deus vai resistir. Não é o diabo, não. Deus vai resistir. Quando o soberbo estiver, sabe, batendo na parede, que nós mesmo fica assim, o que é isso? Está tudo dando errado na minha vida. Está tudo parando na minha vida. É o diabo. Deus falou, sou eu. Sou eu. Verdade. Tem um profeta na Bíblia, um tal de Balaão, que começa como profeta, termina como feiticeiro, porque ele aceitou suborno para profetizar, e este homem, na sua mais plena ignorância, um dia foi barrado por uma mula, que falou com ele, e a palavra de Deus para ele era em Números 22, 32, diz assim, eis que eu saí como teu adversário. Deus falando para o cara, eu sou o teu adversário. E a palavra aqui, adversário, é a mesma raiz da palavra Satanás. É como se Deus falasse, você é o diabo na tua vida. Eu não quero um negócio desse. Já pensou? Já pensou? É Deus se colocando como adversário. Está tudo dando errado, o que eu tenho que fazer? Repreender demônio? Não, descer do pedestal. É isso que cura esse tipo de coisa. Qual que é a marca do povo de Deus? Eu vou terminar. Tenho 2 textos para ler. Esse eu leio com vocês sentados ainda. Um texto de Colossenses. Paulo está ensinando para o povo e começa dizendo, portanto, diante de tudo que eu ensinei para vocês, diante de tudo que vocês já aprenderam, eu quero concluir o principal aqui. Paulo diz assim, como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros. Suportar não é ficar, eu suporto. Não, é dar suporte a, tá bom? Ajude o irmão.
Ajude as pessoas. Suporte uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem, assim como o Senhor o perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Ou seja, só faça aquilo que você tiver paz. É ela o juiz. Não tem paz? Para. Sentiu paz? Tudo bem. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Resumo: humildade nesse texto, dar suporte uns aos outros, perdoar uns aos outros, amor pelos irmãos, a paz sendo árbitro, coração agradecido, gente agradecida, e a palavra de Deus habitando ricamente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Instruir e aconselhar uns aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina. É assim que se vive para Deus. Vocês percebem como as coisas do reino de Deus são simples? Uma criança entenderia. O adulto fala, tem que voltar para o ventre da minha mãe? Não entendi. Virou gente grande. Precisa aprender com uma criança. E a Bíblia diz, a não ser que você se converta, você não vai entrar no reino. Aqui não está falando de ir para o céu, está falando de entrar no reino. Entrar no reino de Deus é experimentar Deus agora já. É experimentar as coisas do reino, nós vamos estudar mais sobre isso adiante. Experimentar esse reino de Deus que está aqui, que é muito bom. Isso é a continuação. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Último texto, peço que você vai ler comigo em pé. Pode ser? Te convido a ficar em pé. Se você não se fizer como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. E aqui o texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 14 e 15. Você pode ler juntamente comigo? Pode ser? Vamos ler juntos? Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus disse assim para os seus discípulos, a não ser que vocês se convertam. Eu percebo que a conversão não é só aquele momento de você, levantei a mão, aceitei Jesus, me converti, fui batizado, está tudo mudado na minha vida. Verdade, é verdade. Mas eu acho que é mais do que isso. Seja honesto com você, comigo e com você. Você já se viu como arrogante alguma vez? Eu já. Você já se sentiu alguma vez injusto com alguém? Você fez um negócio e falou, pesei a mão demais, não deveria ter sido daquela maneira. Minhas palavras foram pesadas. Você fez isso? Já falou mal de alguém, diminuindo alguém? Você percebe? A gente precisa se converter. Talvez essa expressão seja uma coisa até diária. Eu me lembro muito bem do meu pai, antes de dormir, ele orava com a gente. Todos os dias, todos os dias. Ao dormir, meu pai orava. E ele usava uma expressão. Senhor, perdoe os nossos pecados. Um dia eu fiquei pensando, nossa, como meu pai peca, hein, todo dia. Eu era criança, inocente. Hoje, como adulto, eu falo, pai, estava certo. A gente é arrogante. Natureza humana é complicada. E se a gente quiser experimentar o reino de Deus, a gente precisa aprender a acertar o coração. Então eu convido você a fazer isso agora junto comigo. Pedir perdão dos pecados. Converter o seu coração. E falar para Deus, eu quero aceitar o reino de Deus como uma criança. Simples assim, eu vou amar o Senhor. O Senhor é meu Pai. Eles são meus irmãos, vou amar também. E com esse amor nós vamos amar todos os outros, para que todo mundo seja irmão. Esse é o meu coração. Não dá para ser cristão. Não dá para ser cristão e ser racista. Não dá para ser cristão e ser misógino. Misógino é que é machista contra a mulher. Não dá para ser cristão e ser homofóbico. Não dá. Não dá para ser cristão e você fazer diferenças de classes sociais. O livro de Tiago diz claramente sobre isso. De tratar melhor o cara que é bem vestido e riquinho do que o outro que é mal vestido. Não dá. Então, chega para Deus e fala, Deus, converte o meu coração.
Converte meu coração. Eu quero experimentar o reino de Deus aqui. Não vou pedir para você segurar a mão do seu irmão. Mão no peito. Mão no peito. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos maus caminhos. Queremos converter o nosso coração para o Senhor, mudar a direção do nosso coração. Nós queremos ir e seguir as direções de Jesus para vivenciarmos o Teu reino. Ensina-nos a ser humildes, perdoadores. Ensina-nos a ser misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos, como seus filhos, refletir isso também. Bondade e misericórdia me acompanharem todos os dias da minha vida. Senhor, que o nosso coração se converta. É o nosso pedido. Converte o nosso coração e seremos convertidos. Leva-nos a viver em paz com as pessoas. Leva-nos a amar aqueles que se aproximam de nós ao longo do dia. Leva-nos a prestar atenção naqueles que talvez sejam moradores de rua, pessoas de classes sociais que só estão ali para servir, aqueles que passam ao nosso redor e nem notamos, que os nossos olhos consigam enxergar a todos e ter um coração bondoso para com todos. Converte o nosso coração, Senhor. Nós aceitamos a Tua palavra no nosso coração hoje aqui, para que nós sejamos Teus filhos e filhas, andando segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Boa semana para você. Vai viver o reino de Deus. Vai andar com Jesus.